Olá, sejam bem-vindos a este vídeo sobre novidades da versão 5.5.0 do Ava Player. Eu sou o Acílio e vou aqui falar sobre a grande novidade desta versão, Drop Sweepers. Os Drop Sweepers são jingles especiais que terminam sempre no intro de uma música, independentemente da duração do jingle. Foram implementados no módulo de emissão AVMI, no Mix Editor e também no Player SOS. Vou começar com exemplos no Mix Editor para ser mais fácil entender aquilo que eu estou aqui a falar. Deixarei para o final a parte das configurações. Sendo assim, vou começar com um cenário que já está preparado no Mix Editor do Ava Pro. Vou começar por abrir aqui o Ava Pro. Vou a esta zona da playlist, onde já existe um alinhamento preparado. E a primeira coisa que eu quero referir aqui é o facto deste jingle estar sublinhado, deste jingle estar sublinhado e este jingle, por exemplo, não estar sublinhado. Qual é a diferença? Quando um jingle está sublinhado é um drop sweeper, ou seja, alguém marcou a ficha deste jingle como sendo um drop sweeper. Iremos ver mais à frente neste vídeo como se faz, mas para já o que eu quero destacar é o facto de sempre que nós virmos jingles sublinhados, nós sabemos que estamos na presença de drop sweepers. Se alinharmos este cenário no Mix Editor, podemos ver aqui neste sítio que também está sublinhado, ou seja, a partir de agora, sempre que um jingle estiver sublinhado, estamos perante um drop sweeper, quer seja no Mix Editor, quer seja no alinhamento do Ava Pro, quer seja no alinhamento do AVMI, quer seja nos players do AVMI. Um jingle sublinhado significa drop sweeper. Se olharmos atentamente aqui para as primeiras três faixas do Mix Editor, percebemos que temos uma música, depois um jingle e a seguir outra música. No caso do jingle, pelo facto de ele estar sublinhado, já sabemos que é um drop sweeper. No caso desta música, olhando aqui para o marcador amarelo, percebemos que ela tem um intro cerca de 7 segundos e meio. Então, o que é esperado de um drop sweeper? Apenas que termine no intro da música seguinte. No nosso exemplo, que termina aqui no intro desta música. Mas nada melhor do que ouvir para se entender melhor aquilo que eu estou aqui a falar. Bem-vindo ao mundo Ava Player. Reparem que esta música misturou com esta e o jingle nem sequer esteve envolvido. Ou seja, o jingle só arrancou a 2 segundos e meio do intro aqui desta música. Uma das possibilidades de configuração aqui no Mix Editor é o volume da música na mistura com o drop sweeper. No exemplo anterior, o volume estava a 49%. Vamos mudar, por exemplo, para 5%. O que é que isto significa? Quando o drop sweeper entrar, o volume da música vai descer para 5%. Mas vamos ouvir para tentar perceber a diferença. Bem-vindo ao mundo Ava Player. Quando o drop sweeper começou a tocar, a música quase que deixou de se ouvir. Vamos fazer um novo exemplo, mas agora com o volume a 100%. E mais uma vez tentar perceber a diferença que existe. Bem-vindo ao mundo Ava Player. Quando o drop sweeper entrou, deu para perceber que não houve qualquer variação no volume da música. Agora que já sabemos o que é um drop sweeper e como podemos alterar o volume da música na mistura, será bastante interessante mostrar aqui um exemplo mais complexo, que é o facto de colocar um take antes do drop sweeper. Eu vou aqui puxar este take que tenho no alinhamento para cima do drop sweeper. Vou alinhar aqui a partir desta música dos Delfins. Neste momento temos uma música, um take, um drop sweeper e uma música com um intro de 7 segundos. O que é esperado? Que o drop sweeper termine no intro da música. Mas agora o take tem que entender que existe ali um drop sweeper. Vamos aqui ver como é que está configurada a entrada do take. E neste caso, nesta situação, nesta configuração, vemos que entra no mix do som anterior, ou seja, é suposto entrar aqui
no ponto mix desta música. Vou colocar a tocar para percebermos o comportamento com esta configuração. Uma vez mais, bom dia e uma boa manhã de fim de semana. Está frio, está assim um frio daqueles. O melhor é manter-se no quentinho e agasalhado. Olha, é como fica aqui a proposta. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos. É Raquel Vavares com Caetano Veloso. Bem-vindo ao mundo Ava Player. Funcionou bem, como era esperado, o take entrou no ponto mix desta música. E no início esteve a passar a seco, mas podemos não querer a parte inicial do take a seco. Portanto, temos duas hipóteses: ou colocamos uma trilha antes do take, ou colocamos o take em automático, e desta forma nós sabemos que a parte inicial do take vai passar sobre o final daquela música. Agora, com a complexidade adicional da existência de um drop sweeper, e o que é esperado é que ele saiba fazer todos estes cálculos. Vou colocar a tocar para ver se funciona bem. Uma vez mais, bom dia e uma boa manhã de fim de semana. Está frio, está assim um frio daqueles. O melhor é manter-se no quentinho e agasalhado. Olha, é como fica aqui a proposta. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos. É Raquel Vavares com Caetano Veloso. Bem-vindo ao mundo Ava Player. Analisando e ouvindo os resultados, conseguimos facilmente perceber que ele agora sabe fazer estes cálculos. No decorrer do vídeo fui fazendo aqui alguns exemplos no Mix Editor, mas há algo que eu nunca fiz, que foi gravar. O que eu quero dizer aqui é que quando um cenário está pronto, deve-se utilizar esta disquete para gravar em definitivo e relembrar que esta disquete apenas grava no contexto da playlist que está a ser trabalhada. No início deste vídeo, resolvi começar pelo Mix Editor por ser mais fácil mostrar o que é um drop sweeper, fazendo uma abordagem exemplo a exemplo e com a vantagem de podermos ouvir. Mas apesar de ser possível vir ao Mix Editor fazer mixagens ou pequenas afinações, o que realmente é de valor e interessante é poder ter configurações globais ou por omissão sem ter que fazer nada. Ou seja, sem ter que vir ao Mix Editor e tudo funcionar de uma forma automática. Uma dessas configurações é o volume na mistura. Para fazermos essa configuração, vamos aqui ao menu Administração, Configurações. E aqui, neste separadorzinho Diversas, temos esta caixinha de texto, que neste momento tem o valor 49, referente à percentagem de volume da música que entra num drop sweeper por omissão. Se nós deixarmos este valor a 49, o que é que isto significa? Significa que se não formos editar a ficha das músicas, então este é o valor que será assumido. Ou seja, se mais nenhuma configuração for feita, sempre que entrar um drop sweeper, uma música vai baixar o seu volume a 49%. A qualquer momento podemos vir aqui mudar este valor e vamos imaginar que deixávamos a 55, então agora o valor padrão passa a ser 55. Se uma dada ficha de uma música não tiver qualquer edição, então este é o valor que vai ser assumido. Sempre que um drop sweeper passar por cima de uma música, a música vai baixar o seu volume a 55%. Agora que já sabemos como se configura o volume de uma forma global, a pergunta que se coloca é: como é que se configura individualmente para uma dada música? Para isso, vamos aqui à ficha ou às fichas das músicas. Temos aqui a lista das nossas músicas e vamos, por exemplo, escolher esta, carregar aqui no botão de lápis para entrar em modo de edição, e se nós repararmos, temos agora aqui um novo campo na ficha das músicas que nos permite definir qual o valor que queremos no volume da mistura. E quando falamos em volume desta música quando estiver um drop sweeper a tocar por cima desta música. Por exemplo, se colocarmos o valor 40, o que é que isto significa? Significa que apesar de existir um valor global de configuração para volume de drop sweeper, esta música passa a ter a sua configuração, que neste caso é 40. Se o volume estiver definido na música, então ela já não vai utilizar o valor global, mas vai utilizar o valor que estiver definido aqui na música. Já agora aproveito que estou aqui para mostrar também esta nova caixinha de texto que está aqui, que diz respeito ao Mixdown,
Este valor também só era possível configurar globalmente, mas a partir desta versão também já é possível configurar música a música e com um comportamento igual ao volume do Drop Sweeper, ou seja, existe um valor global. Caso eu venha à música configurar o valor, então é o valor da música que passa a valer e não a configuração global. Por exemplo, podemos deixar aqui a 100% no Mixdown. Para que este valor fique guardado em definitivo e para sempre, utilizamos aqui a disquete. E esta é a forma de editar uma só música. Mas vamos imaginar que temos aqui um critério qualquer, por exemplo, vamos pesquisar todas as nossas músicas rápidas. Neste caso temos 1830 músicas rápidas. Numa perspectiva de implementar esta nova funcionalidade na rádio, quando chegar esta nova versão do AVA Player, poderemos colocar todas as músicas rápidas com um volume de mistura, por exemplo, a 40%. Com o botão direito, podemos modificar a lista. Ele vai começar por avisar que vão ser afetadas estas 1830 músicas e agora existe aqui esta checkbox que não existia, que por defeito assume o valor global, mas que se pode mudar, por exemplo, para 40 e já agora, isto também é novidade desta versão, pois não existia, vamos colocar o volume do Mixdown a 90% nas músicas rápidas, fazemos confirmar e temos todas as músicas alteradas de uma só vez. Total de músicas atualizadas 1830. Se navegarmos aqui uma a uma, podemos ver que os valores estão ali colocados: 40, 90, 40, 90. Agora que alteramos todas as nossas músicas rápidas, podemos, por exemplo, chegar aqui e pesquisar todas as nossas músicas lentas. Neste caso temos 3934 e também com o modificar lista. Pretendo atualizar as músicas previamente pesquisadas. O total de músicas que vão ser afetadas são 3934 e vamos, por exemplo, colocar o volume do Drop Sweeper, neste caso a 60. Se pensarmos um pouco pelo facto de serem músicas lentas, em teoria, o volume na mistura das músicas lentas pode ser mais alto do que nas músicas rápidas. Numa perspectiva de implementar esta funcionalidade na rádio, numa fase inicial, pode ser interessante um valor para as músicas rápidas, um valor para as músicas médias, um valor para as músicas lentas e um valor para as músicas slow. Depois, com o andar da carruagem, como eu costumo dizer, pode-se ir afinando aqui ou ali, mas existe uma forma fácil e rápida de começar este processo. Se a rádio não usa ritmos para catalogar as suas músicas, pode ficar pela configuração global, tendo em conta que esta configuração nas músicas é opcional. Em relação aos volumes, está tudo dito. Falta-nos agora ver como é que identificamos que um jingle é um Drop Sweeper. Para isso, vamos aqui às fichas dos jingles. Um olhar mais atento permite-nos observar que aqui nesta zona existe uma nova etiqueta chamada Drop Sweeper, com 3 opções: género, sim, não, que é algo que não existia na versão anterior. A partir desta versão passa a ser possível classificar jingle a jingle se eles são ou não Drop Sweepers. Se for usada a opção sim, estamos a definir que o jingle deve ter um comportamento Drop Sweeper. Se for utilizada a opção não, estamos a dizer que queremos que o jingle tenha um comportamento normal. Se for usada a opção género, que é a opção por defeito, todos os jingles quando entram no AVA têm esta opção por defeito, estamos a dizer que este jingle deve herdar as propriedades que estiverem definidas no género. Em relação aos géneros dos jingles, podemos vir aqui este menu Jingles, Géneros, e temos aqui então a listagem de todos os géneros da nossa rádio. Existe aqui uma nova coluna DRSW, que no fundo significa Drop Sweeper, e que permite visualmente nesta listagem identificar quais são os géneros que estão definidos como Drop Sweepers. Se chegarmos aqui e fizermos uma pequena pesquisa, por exemplo, Drop Sweepers, utilizando o lápis para entrar em modo de edição, existe aqui também uma novidade, que é esta checkbox. Drop Sweeper terminam automaticamente no intro da música, que quando marcada classifica este género como sendo um género de Drop Sweepers. Utilizando a disquete para gravar,
E agora, fazendo aqui a limpeza na pesquisa, podemos voltar aqui à nossa listagem e vemos que temos este e este classificados como dropsweepers. Se quisermos fazer uma ordenação, trazemos para cima todos os géneros que estão classificados como dropsweepers. Olhando para a listagem, facilmente percebemos que temos dois géneros classificados como dropsweepers. Este género dropsweepers e este género asilo. Voltando à nossa janela de jingles, podemos fazer, por exemplo, uma pesquisa por este género e obtemos a listagem de todos os jingles classificados com o género asilo. O que eu quero mostrar aqui é que é possível utilizar a funcionalidade de modificar lista. Ele identifica que vai afetar estes três jingles. E se repararmos, temos agora aqui uma checkbox dropsweeper que permite escolher sim, não, marcado no género. Por exemplo, vamos escolher o marcado no género, confirmar e ele atualizou três jingles. Isto para dizer o quê? O modificar lista também tem a capacidade de modificar vários dropsweepers de uma só vez. Aqui o normal será ter os jingles classificados a herdar do género, mas vamos imaginar que há um jingle que, apesar de estar na lista de dropsweepers, nós não queremos que ele seja um dropsweeper. Então é possível abrir uma exceção. Como é que isso se faz? Vamos imaginar que era este aqui, vamos carregar aqui no lápis e podemos chegar aqui e dizer que não. Escolhendo a opção não, estamos a dizer que este jingle em particular não é um dropsweeper. Com isto, o que eu quis mostrar é que é possível ter uma lista de jingles que estão classificados como dropsweepers e depois abrir uma exceção. Naquela lista de jingles há aqui um ou dois ou três jingles, ou mesmo mais, que nós não queremos que tenham o comportamento que está classificado no género. Para terminar aqui o ecrã de jingle, gostaria de falar da pesquisa, que também trouxe novidades e permite agora fazer a pesquisa de jingles que são dropsweepers. Temos a hipótese de ignorar, dizer que só queremos dropsweepers ou que queremos jingles que não sejam dropsweepers. A mesma coisa para o mixdown, também não existia. É possível pesquisar todos os jingles que têm a opção de mixdown e todos os jingles que não têm a opção de mixdown, ou então por defeito ignorar. Por exemplo, se nós quisermos pesquisar todos os jingles que são dropsweepers na nossa base de dados, basta colocar aqui o sim, carregar OK e aqui estão eles. Temos a listagem de todos os jingles que estão classificados como dropsweepers. Se fizermos a pesquisa dizendo não, iremos ter todos os jingles, excepto aqueles 4 dropsweepers. Para terminar este vídeo, que já vai longo, gostaria de dizer que os dropsweepers foram implementados no módulo de emissão, no AVMI, e também foram implementados no Player SOS. Mas vou mostrar a funcionar. Vou aqui minimizar o Ava Pro, vou abrir o AVMI, que já tem aqui o cenário preparado, e vou colocar a tocar. Vamos puxar esta música mais para o fim. Uma vez mais, bom dia e uma boa manhã de fim de semana. Está frio, está assim um frio daqueles. O melhor é manter-se no quentinho e agasalhado. Olha, é como fica aqui a proposta. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos. É Raquel Tavares com Caetano Veloso. Bem-vindo ao mundo Ava Player. Um dia areia branca, seus pés irão. Agora, o AVMI também com suporte a dropsweepers. Para demonstrar a funcionalidade no Player SOS, vou carregar novamente a nossa playlist. Vou apagar aqui esta música, este jingle. A seguir vou colocar os delfins a tocar e vou dar a ordem de passagem para o Player SOS. Vamos só puxar aqui um bocadinho mais para a frente. Já está a tocar em SOS. Vou fechar o AVMI para confirmar que está apenas a tocar no Player SOS e vamos ouvir. Uma vez mais, bom dia e uma boa manhã de fim de semana. Está frio, está assim um frio daqueles. O melhor é manter-se no quentinho e agasalhado. Olha, é como fica aqui a proposta. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos. É Raquel Tavares com Caetano Veloso. Bem-vindo ao mundo Ava Player. Um dia areia branca, seus pés. Funcionou bem, o que significa que o Player SOS também tem a capacidade de reconhecer dropsweepers.
o que nos dá algum conforto em relação às instalações e a eventuais manutenções, porque sabemos que mesmo com o AVMI desligado, teremos um comportamento semelhante como se ele estivesse ligado. Estão apresentados os Drop Sweepers. Quero deixar aqui um muito obrigado à Mundial FM da região centro de Portugal, que disponibilizou grande parte do material necessário à elaboração deste vídeo, e também ao Nuno Barbosa pela criação do Drop Sweeper que utilizei durante o vídeo. Obrigado também por assistirem ao vídeo até ao fim.